Olá, espero encontrar vocês bem e espero que os estudos em relação ao livro mais polêmico, talvez, aí da Bíblia, o livro do Apocalipse, que esse estudo esteja sendo produtivo e proveitoso. Hoje nós seguiremos, então, o estudo do livro do Apocalipse, já é a parte 8. Eu disse que teríamos em torno de 16 ou 17 aulas, videoaulas, né? E então hoje nós chegamos aí na metade, vamos dizer assim, creio eu, né? Às vezes isso estende um pouco mais, dependendo da parte do Apocalipse que eu for preparar de estudo, às vezes ele demanda um pouco mais de aprofundamento, tá bom? Muito bem. Apocalipse. Se você perdeu as partes anteriores, os estudos anteriores, eu sugiro que você vá no meu canal do YouTube, procure lá os vídeos anteriores, as videoaulas dos estudos, para que você entenda do que a gente está falando. Aqui a gente já está no comentário dos textos, propriamente dito, mas a aula principal, né, a videoaula mais importante é a primeira. Tá? Na primeira videoaula a gente vai falar um pouco sobre as formas de interpretação do Apocalipse, que são aí pelo menos 4, e dessas 4 eu vou indicar qual delas será o assento que eu darei, tá bom? Então eu darei um assento em uma delas, venho dando nesses estudos. Lá você vai entender as formas de olhar o Apocalipse e eu vou explicar o porquê que eu dou assento na que eu escolhi a partir de muitos aí estudos teológicos, enfim, tá bom? De muitos teólogos, vários livros, legal? Bom, seguindo aqui então, hoje a gente vai lembrando aqui o quadro, né, da divisão do livro. Introdução, primeiro bloco. Segundo bloco, as 7 cartas às 7 igrejas. Nós não estudamos esse bloco, que são os capítulos 2 e 3, nós pulamos. Por quê? Porque essas cartas são mais conhecidas, mais estudadas, pregadas. Deixa elas para o final, porque elas não vão alterar a nossa compreensão do todo. Elas são muito específicas para cada igreja, para cada contexto ali das comunidades do primeiro século. A gente pulou aqui para as visões apocalípticas. As visões apocalípticas são as que mais trazem confusão, né, na interpretação. Muitos transtornos em função de interpretações meio equivocadas, tá? E nós estamos aqui neste bloco, que é o terceiro, que fala de um novo êxodo, que vai do capítulo 4 ao capítulo 11. Estamos por aqui ainda. E hoje seguiremos comentando, então, o texto, tá? Tem visões, tem coisas interessantes que a gente vem estudando aí nas videoaulas anteriores. Eu creio que você está aproveitando bastante. Bom, o novo êxodo em andamento. Então aqui a gente vai para o Apocalipse capítulo 8, do verso 1 ao verso 13 inicialmente. Depois a gente vai avançar para o capítulo 9 ainda hoje, tá? Creio eu. Que são tantos estudos que eu nem sei se eu... Mas creio que sim. Mas enfim. Apocalipse 8, de 1 a 13, o novo êxodo está em andamento. E aí nós vamos comentar o texto, tá bom? Versos 1 e 2. Na abertura do 7º selo, um grande silêncio no céu. Vou colocar aqui de lado, ó, porque agora aqui começa a entrar textos. Veja só. Ó. Tem meia hora de silêncio no céu. Existe até uma brincadeira com essa parte do Apocalipse. Piada de pastor, né? Pastor gosta de fazer umas piadas sem graça. Né? Essa é uma delas. Pode juntar alguns pastores aí que eles gostam de fazer esse tipo de piada. E alguns fazem até de púlpito, né? Que é quase certo que as mulheres não entrarão nos céus, né? Por conta desse texto aí do Apocalipse. Meia hora de silêncio no céu. Não é possível que lá as mulheres estejam. Brincadeiras à parte, piadinha de pastor, né? Ouvi já umas 50 vezes essa. Meia hora de silêncio no céu. Não é possível que as mulheres estejam no céu. Mas bobagens e brincadeiras à parte, a abertura do 7º selo, um grande silêncio acontece. Meia hora de silêncio. O profeta Sofonias já tinha dito, lá em Sofonias 1:7, fazei silêncio diante do Senhor Yahvé, pois o dia de Yahvé está chegando. Olha só. De novo, nós temos aqui uma recuperação
do Antigo Testamento, um texto do profeta Sofonias. Quem aí já leu Sofonias? Nós já estudamos Sofonias, né? Esse silêncio é sinal de que o fim está chegando, tá bom? Então, olha só, eu já disse há vários estudos, eu tenho dito, né, nessas videoaulas, que o Apocalipse resgata, recupera muitos textos, muitos conceitos, muitas ideias, muita forma de compreender, de concepção do mundo, da humanidade, do Antigo Testamento. Então tem muita coisa do Apocalipse que na verdade nem é do Apocalipse, é só um resgate do Antigo Testamento. Tá? Aqui está fazendo alusão a Sofonias, Sofonias 1, verso 7. Tudo bem. Destacam-se 7 anjos que estão diante do trono. Então, 7 anjos são destacados, que estão diante do trono. Cada um recebe uma trombeta para fazer o anúncio da chegada do fim, o dia de Yahvé. Então, 7 anjos são destacados, cada um recebe uma trombeta para anunciar a chegada do fim, o dia de Yahvé vai acontecer. O tempo do fim é tão grande que não basta um único anjo, então são destacados 7. Aparecem 7 para tocar a trombeta e dar o sinal da chegada do fim. Então, estamos tendo aí a visão, tá? Agora eu vou ter que ficar aqui de cantinho. Isso daí nós temos então versos 1 e 2. Do verso 3 ao verso 5, nós temos as orações de todos os santos sendo ouvidas, tá? Eu vou tirar do canto que eu tenho que olhar para a minha cara. As orações de todos os santos foram então ouvidas, tá bom? Antes que os 7 anjos entrem em ação, um outro anjo aparece perto do altar e coloca incenso no turíbulo. Eu estou relatando, narrando a visão que a gente tem lá. A fumaça do incenso sobe até Deus, junto com as orações de todos os santos. Isto é, do povo perseguido das comunidades. Quem são todos os santos? Existe o dia de todos os santos, né? Na verdade, aquela celebração cristã católica é em relação ao que eles chamam de santos das imagens, né? São José, Santo Antônio, São Francisco, etc. Nossa Senhora, todos os santos. Nossa não, né? Deles. Mas enfim, aquilo lá é uma celebração cristã católica. Né? Quando eles falam de santos, eles estão falando destes santos, dessas imagens de escultura. Não é o nosso caso. O texto do Apocalipse não fala destes santos, imagens de escultura. Santos são os povos que estão sendo perseguidos naquelas comunidades do primeiro século, inicialmente, para quem Apocalipse foi inicialmente escrito, como a gente já estudou. No 5º selo, como resposta às orações, foi-lhes dito que aguentassem mais um pouco de tempo. Está lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, nós já estudamos isso, aguentem mais um pouco de tempo. Agora, no 7º selo, este pouco de tempo passou, chegou. Né? O pouco de tempo já aconteceu. Muito bem. Suas preces subiram ao céu junto com a fumaça do incenso e foram ouvidas. O fim, então, chegou. Né? O fim chegou. O anjo pegou o turíbulo, encheu-o com fogo do altar e jogou-o sobre a terra. É o sinal da largada. O resultado é sinistro, muito sinistro. Acontecem trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. Um grande cataclismo, vamos dizer assim, né? São os sinais da chegada de Deus. Que se a gente for lá em Êxodo 10, de 16 a 19, a gente vai ter algo semelhante. Então, são sinais da chegada de Deus, que vai trazer consigo a destruição total do mundo injusto, montado e mantido na terra pelo Império Romano. Então, o mundo injusto era montado e mantido na terra pelo Império Romano e vai ser finalizado, esse mundo injusto. Aí, olha só, eu falo do Antigo Testamento para vocês. Vamos imaginar assim, ó. O verso 6 a 12, as pragas do Egito desabam sobre o faraó de Roma. Aqui tem um erro, tá? Aqui o faraó de Roma. Muito bem. Vamos lá então. Os 7 anjos das 7 trombetas se preparam para tocar. Muito bem. Cada um deles vai anunciar um aspecto da calamidade que vai abater sobre a terra. Cada anjo, então são 7, né? Tá. Em ritmo acelerado, 4 deles tocam sua trombeta, um depois do outro. 4 pragas desabam sobre a terra. 2 coisas chamam a atenção. Quando acontece que 4 anjos tocam, então 4 pragas desabam sobre a terra. 2 coisas vão chamar a nossa atenção.
Primeira delas, a semelhança com as pragas do Egito. Olha o resgate do Antigo Testamento. Semelhança com as pragas do Egito. Parecem uma nova edição aumentada das pragas do primeiro Êxodo. Então, primeiro Êxodo, Êxodo 7, 8 e Êxodo 10, 29. Nós estamos agora no novo Êxodo em andamento. Tá? Primeira praga evoca a do granizo, de Êxodo 9, 24 a 25. Segunda praga evoca a do sangue, Êxodo 7, 20. A terceira praga acontece contrário, as águas se tornam amargas e não doces, como em Êxodo 15, 22 e 25. A quarta praga evoca a da escuridão, Êxodo 10, 21 a 23. João sugere a ação de Deus contra os opressores das comunidades. Ele sugere que essa ação de Deus é como a ação contra o faraó do Egito. Assim a vitória é certa. Então, da mesma forma, o que o João está sugerindo aí no escrito, né, quando ele é inspirado lá na ilha de Patmos? Que a figura do imperador romano hoje ela é semelhante à figura do faraó do Egito, que precisava ser, então, destronado, ou seja, o povo precisava ser liberto daquele faraó, e o povo precisa ser liberto do imperador romano, e será. Essa é a ideia que está sendo resgatada como sugestão a partir do escrito de João. A segunda coisa interessante é que a destruição provocada pelas pragas não é total. Ao contrário do Egito, aqui as pragas não destroem tudo. Cada praga atinge apenas uma terça parte. A limitação do poder destruidor das pragas é interpretado como um convite à conversão. Então, se no Egito não teve solução, tudo era destruído. Aqui, no Apocalipse, as pragas destroem uma terça parte, dando a oportunidade da conversão daquele povo que perseguia as comunidades cristãs. A misericórdia prevalece aqui sobre a justiça. Então, no Antigo Testamento nós temos um Deus justo, implacável. No Novo Testamento nós temos a misericórdia, a graça de um Deus justo, implacável, só que a misericórdia vai prevalecer sobre a justiça. Ele dá a oportunidade da conversão, coisa que não aconteceu na saída do Egito. Deus não nega o perdão. Mais adiante, João vai constatar que a conversão desejada não aconteceu. Lá em Apocalipse 9, versos 20 e 21, João constata, uma constatação de que a conversão desejada e possibilitada, vamos dizer assim, pela não destruição total com as pragas, que Deus possibilita pela misericórdia e graça, perdão, não acontece essa conversão. Tá? Aí nós vamos para o verso 13, após 4 pragas, vem mais 3 desgraças aí, 4 anjos já tocaram, falta 3. Tá? Após a 4ª trombeta, o ritmo dos toques das trombetas é interrompido. Uma águia voando grita 3 vezes, ai, ai, ai. A expressão ai indica uma grande desgraça. Ai, desde o Antigo Testamento, nós temos os ais lá em Isaías, tem ai para todo lado no Antigo Testamento. Quando se coloca a expressão ai no Antigo Testamento, significa uma grande dor de uma grande desgraça. Essa é a ideia aqui. Uma águia voando grita 3 vezes ai, ai, ai. Azar, 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 como Isaías 29, 1. Olha só. As 3 trombetas finais provocarão desgraças ainda maiores do que as 4 primeiras. E lembra que com as 4 primeiras existiu a possibilidade da conversão, que não ocorreu. Certo? Muito bem. Aí, como eu disse, é verdade, eu estava certo. Nós passamos para Apocalipse 9, do 1 ao 21. Tá? Apocalipse 9, nós já estudamos. Então vamos lá. Vamos recapitular. Aqui, nós estamos hoje aqui, Apocalipse 8, de 1 a 13, e agora nós vamos passar já para o capítulo 9. Por que nós vamos passar para o capítulo 9? Porque é uma sequência, o coração continuou endurecido. Lembra que eu falei lá que não houve a conversão? Pois bem, aqui a gente vai encontrar, verso 1 a 10, a 5ª praga, o primeiro ai, praga de gafanhotos que não são gafanhotos. Quando o 5º anjo toca a trombeta, acontecem coisas estranhas e irreais. Uma estrela cai do céu e parece virar gente, pois ela recebe uma chave e abre o abismo. Do abismo, sobre fumaça, e da fumaça saem gafanhotos terríveis e estranhos, que podem ser tudo, menos gafanhotos. Eles têm o poder do escorpião, não comem vegetação, mas apenas torturam as pessoas que não têm a marca de Deus sobre a fronte. Olha aqui, vamos lá. Negócio da marca na fronte. Nós vamos chegar no 666, marca da besta.
não é? Mão, fronte, olha aqui, a marca de Deus na fronte. Então aqui a gente pode perceber que a ideia de marcar a fronte é algo que tem muito significado. Aqui é Deus quem está dizendo que esses gafanhotos que não eram gafanhotos estavam atacando e destruindo, torturando aqueles que não tinham a marca de Deus na fronte. É a marca de Deus. Atormentam, mas não matam. Tem aparência de cavalo, tem uma coroa de ouro, tem cara de gente, cabelo flutuante de mulher, dente de leão, couraça de ferro, batem asas com muito barulho como cavalaria em posição de combate, tem rabo de escorpião com ferrão na ponta. Quando atacam, provocam dor de 5 meses. Imagine uma dor de 5 meses, Apocalipse 9, versos 7 a 10. Né? Como entender esse tipo de visão tão irreal? Todos sabemos, inclusive João sabia, que esse tipo de criatura não existe. Isso aí não existe, não vai acontecer, é real. Não é literal. Não é? Isso é uma simbologia. O Apocalipse está repleto de simbologia e de figuras de linguagem, então, para representar determinadas coisas. Isso aqui, então, não teremos esse tipo de criatura irreal. É apenas para simbolizar, tá? Elas são apresentadas de maneira tão irreal, fora do comum, exatamente para que ninguém as interprete ao pé da letra, mas procure descobrir a mensagem que querem comunicar. Então, qual o seu significado? Essa visão é construída a partir de lugares bem conhecidos do Antigo Testamento, para variar. Os gafanhotos lembram a praga dos gafanhotos do Egito e a invasão dos gafanhotos anunciada por Joel para o dia de Yahvé. Joel 1, versos 1 e 2 e verso 17. A fumaça que sobe do abismo lembra a fumaça da destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 28. A ordem de não matar, mas apenas atormentar as pessoas por 5 meses, com dor de 5 meses, lembra o dilúvio, Gênesis 7, 24. Por mais estranho que sejam, esses gafanhotos evocam coisas familiares da história do povo de Deus. Né? João está sugerindo que Deus cumpre as promessas que fez no passado. Ele, Deus, se chama Era, É, Vem. E vem mesmo. E ele vem em defesa dos pequeninos e perseguidos. Quem deve ter medo dessas visões estranhas, terríveis, não é o povo das comunidades, mas sim os poderosos, os que não querem ter a marca de Deus, Apocalipse 9:4. Então, os crentes não têm que preocupar com esse tipo de visão. Essa visão vem contra aqueles que não têm a marca de Deus. Aqueles que não são de Deus, aqueles que não são servos e servas de Deus. Esses têm que se preocupar com esse tipo de visão aí do Apocalipse, tá? Aí nós vamos para os versos 11 e 12. O anjo do abismo é o rei dos gafanhotos. O anjo do abismo é o rei dos gafanhotos. Os gafanhotos vieram do poço do abismo, tá? O abismo é o lugar onde reina a morte, também chamado de Hades ou Sheol. Esse Sheol aqui eu vou melhorar ele, porque na verdade, o Sheol é inferno lá no hebraico. Nós temos Hades, não é Hades, tá? O suco, o Hades lá, de soja, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é o Hades, é uma tradução do grego, tá? Tem muito crente por aí que parou de tomar o Hades o dia que ele leu lá do Hades, no Novo Testamento. E Jesus desceu ao Hades quando ele ressuscita. Não tem nada a ver com o Hades, tá bom? O Hades é bom, é de soja, tranquilo, pode continuar tomando em paz, né? Então tá. Reina a morte nesses lugares. Eles têm como rei o anjo do abismo, chamado Abaddon, palavra hebraica que significa destruição. Abaddon, destruição. E João acrescenta, em grego se diz Apollyon, tá? Palavra que significa destruidor. Apollyon. Apollon ou Apolo é o nome grego de um dos deuses supremos do império. Sugere que essa segunda divindade em poder no panteão grego vem do inferno e não passa de um diabo destruidor. Olha só, Apolo, não é um deus grego que, na verdade, não passa de um diabo destruidor. Bom, aí os versos 13 a 19 vai falar da sexta praga. A sexta praga, o segundo ai, né? Eram 3 ais, então a quinta e a sexta agora. Uma praga de cavalos que não são cavalos,
Quando o sexto anjo toca a trombeta, ouve-se uma voz vinda dos 4 chifres do altar. 4 chifres do altar. Né? Os chifres do altar indicam as saliências que havia nos 4 cantos do altar. Eram os pontos mais sagrados que recebiam o sangue dos sacrifícios. A voz vinda desse lugar sagrado pede para soltar os 4 anjos. Evoca a oração do povo perseguido que vinha de debaixo do altar, lá de Apocalipse 6, 9 e 10, tá bom? No primeiro ai havia apenas o anjo do abismo para fazer o mal. Aqui são 4 anjos. Por isso a destruição é maior. Né? A destruição é maior. Novamente acontecem algumas coisas estranhas, piores que no ai anterior. Então os 4 anjos conduzem um exército incalculável de 200 milhões de cavaleiros. Eles vestem couraças de fogo e de enxofre. Seus cavalos têm boca de leão. Da boca saem fogo e enxofre. O rabo deles é como cobra venenosa que mata. Tudo isso para matar 1/3 parte dos homens. Também aqui o poder destruidor é limitado, é 1/3 parte. Tá? Sobre a imagem de cavalos, semelhante aos gafanhotos, aqui também são familiares ao povo. Lembrava coisas do Antigo Testamento, de novo. A imagem do exército de 200 milhões de cavalos evoca o Salmo, onde se diz que o exército de Deus tem centenas de milhões de cavaleiros. Salmo 68, verso 18. Esses animais vêm do lado do Eufrates, onde viviam os partos, eternos inimigos de Roma, que aqui foram transformados em agentes simbólicos do castigo divino contra o Império Romano. Então, os partos, eternos inimigos dos romanos, simbolizam, né? Porque eles estão ali ao lado do Eufrates, simbolizam então esse exército aí de cavalos. Por mais fortes que sejam, não passam de um simples empregado a serviço do projeto maior de Deus, que assim se realiza. Nós vamos aos versos 20 e 21. A avaliação final das pragas. Resultado: 0. O tempo do fim termina quando se completa o esmagamento da força do povo santo, conforme Daniel 12:7, um resgate lá do Daniel. Isso é, quando tudo parece perdido, aí é que acontece o dia de Yahvé, ou seja, aí é que Deus intervém. Né? Por isso o aspecto da quinta e sexta pragas é de que o mal está alcançando seu grau máximo, o começo do fim está chegando, perto. Depois da sexta praga, João para e faz uma avaliação. O resultado é o mesmo como no êxodo do Egito. Êxodo 10, 27 a 29. Não houve a conversão desejada. Né? Então Deus aqui dá oportunidade para conversão, mas eles não querem converter. A humanidade, quem eles? Os opressores, os poderosos opressores, Império Romano. A humanidade continua praticando o mal. Temos 2 categorias de mal aqui. Primeira categoria, adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. E a segunda categoria do mal, homicídios, magias, fornicações e roubos. Continuam sendo praticados. A primeira indica um relacionamento errado com Deus e a segunda um relacionamento errado com o próximo. Com Deus e com o próximo. Com Deus e com o próximo. Ok? Olha a cruz aí. É a transgressão da lei de Deus resumida no amor a Deus e no amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essas maldades continuam sendo praticadas. Esses 2 últimos versículos evocam ao batismo, pois os batizados renunciavam aos ídolos e se comprometiam com a vivência do Evangelho. A constatação final de que não houve a conversão desejada faz prever o pior para os que perseguem as comunidades, os opressores, não os crentes, não os cristãos. Com as 10 pragas do Antigo Testamento, Deus foi dando chances de conversão, mas culminou na morte dos primogênitos. O mesmo vai acontecer aqui. O julgamento divino, iniciado na primeira praga, mas moderado pela misericórdia, atinge seu ponto alto. Terceiro ai, ou a 7ª trombeta, será a derrota definitiva do mal e a manifestação plena do bem. Aqui, então, nós conseguimos concluir 2 partes importantes. O capítulo 9, que vai do verso 1 ao 21, e o capítulo 8, que vai do 1 ao 13. Tá? Começa com a abertura aqui do 7º selo. E nós vamos lá até as pragas. As pragas, os 7 anjos tocando trombetas aí, 4 pragas, misericórdia, né, e vem os 3 ais que a águia grita. Enfim,
Eu espero que tenha sido proveitoso e que tenha esclarecido um pouco aí a questão das visões. As visões não são contra o povo de Deus, e sim contra os opressores do povo de Deus, contra os que estão perseguindo o povo de Deus, contra aqueles que são integrantes do Império Romano, que vinha oprimir as primeiras comunidades, lá no primeiro século da era cristã. Tá bom? Espero que tenha sido, de alguma forma, aí, didático para você compreender. Sempre coloco em slides, porque você pode depois rever, né, tem os textos citados do Antigo Testamento, várias recuperações do Antigo Testamento. Como eu disse, o Apocalipse recupera muito em relação ao Antigo Testamento. Espero que você aprenda. Dúvidas, estou à disposição. Tenha um ótimo domingo, abençoado aí na presença de Deus. E mais à noitinha temos um culto de celebração. Tá bom? Se você está vendo essa videoaula num domingo de manhã, mais à noitinha temos o culto de celebração. Deus te abençoe a sua família e até o nosso próximo estudo.